O vídeo de hoje talvez seja o mais útil para você, advogado, que atua na área civil em geral. Nós vamos falar do recurso especial feito em agravo de instrumento que defere ou indefere a tutela antecipada. Antes de começar, eu queria pedir para vocês uma gentileza, um favor, de ir no nosso canal no YouTube, última instância, seguir o canal, ativar a notificação, curtir o vídeo, comentar, porque assim a gente consegue liberar mais funcionalidades do YouTube para que cada vez mais os vídeos fiquem mais interessantes e melhores. Então vamos ao que interessa para o vídeo de hoje. Eu destaquei aqui duas situações específicas que podem acontecer e acontecem diariamente. A primeira situação é quando você é advogado do autor e o juiz indefere a sua tutela antecipada. A outra situação é quando você é advogado do réu e o juiz defere uma tutela antecipada em seu desfavor. Normalmente, a gente, tão certo do direito material, do mérito do recurso, acaba confundindo os requisitos da tutela antecipada com o próprio mérito do processo e acaba trazendo dispositivos que não servem para impulsionar o seu recurso especial. Então, vamos falar disso especificamente. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, o seu recurso cabível é o agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal da sua região. E o que você coloca no seu agravo de instrumento? Ou o que você deveria colocar para fins de preparar um recurso especial melhor aparelhado para o STJ. Vamos lá. No caso de indeferir o seu recurso, independentemente do fundamento específico, mas observando o fundamento específico, você tem os dois requisitos principais da tutela antecipada que estão no artigo 300 do CPC, que é o perigo de dano, o risco de dano, o dano iminente e a probabilidade do seu direito, a verossimilhança das suas alegações. Então, esses são os dois requisitos que o artigo 300 exige para a concessão da tutela antecipada. Então, se o seu pedido de tutela antecipada for indeferido, o seu agravo de instrumento vai trazer o artigo 300, vai dizer assim, olha, ele foi violado ou mal aplicado porque, no meu caso, estavam presentes os dois requisitos e vai fundamentar a presença dos dois requisitos. Vai dizer onde é que está o perigo do dano e onde é que está a verossimilhança das suas alegações. A verossimilhança das suas alegações, de fato, vão ter artigos de lei que vão fundamentar ela, A sua tese jurídica vai estar lá com artigos do direito material e com as provas a trazer a verossimilhança das suas alegações. Mas então, quando for tratar desses artigos, não trate-os como o objeto principal do seu agravo de instrumento. O objeto do seu agravo de instrumento é o requisito, ou serão os requisitos da tutela antecipada do artigo 300 do CPC. A mesma situação é o inverso quando você for réu e tiver em seu desfavor uma tutela deferida. Você vai dizer que, nesse caso, não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Dessa forma, você vai evidenciar aonde no processo, na petição ou com documentos que você trouxer, onde é que está a ausência dos requisitos. O Tribunal de Justiça, imagine-se nessas duas hipóteses, que ainda pode se desdobrar em outras, ele mantém o deferimento em seu desfavor e mantém o indeferimento da tutela quando você é o autor. Então, nós estamos numa situação em que ele está julgando desfavorável a você num agravo de instrumento.
Qual é o objeto do seu recurso especial? E aqui é importante. Não é o seu direito material. Não é os artigos de lei que fundamentam o seu direito material. Não é a jurisprudência que dá verossimilhança ao seu direito. Então é aqui que está importante. Se você for fazer por divergência, a divergência tem que estar na aplicação do artigo 300 do CPC a um caso análogo. Então, o teu dispositivo violado num recurso especial em agravo de instrumento que defere ou indefere tutela antecipada, ele é a violação ao artigo 300 do CPC. É a má aplicação do artigo 300 do CPC, porque estão presentes os requisitos ou porque não estão presentes os requisitos. Quando você for falar da verossimilhança, que é um dos requisitos, aí sim você traz os dispositivos de lei, você traz a jurisprudência de outros tribunais, mas ela não é o fundamento do seu recurso especial. O seu recurso especial tem como fundamento o artigo 300 do CPC, a violação ao artigo 300 do CPC. De novo, porque estão presentes os requisitos ou porque não estão presentes os requisitos. Então, o resto vai ter que vir pelo artigo 300 do CPC. Esse é o fundamento, seja pela linha A ou pela linha C. Pela linha C, pela divergência, você vai ter que pegar um caso fático idêntico, que, aplicando o artigo 300 do CPC, então a discussão tem que estar no artigo 300 do CPC, ele deferiu ou indeferiu a tutela antecipada, a depender do seu caso. Mas jamais você vai impulsionar pela divergência usando o teu mérito do recurso. O que acontece quando você alega o mérito do recurso como fundamento do seu recurso especial? Ainda que você tenha um direito, muito forte, muito bom, que autorizaria uma tutela antecipada, você vai ficar obstado na súmula 735 do STF, que diz que não cabe recurso extraordinário, e ela é aplicada por analogia, quando a decisão for a que defere ou indefere tutela antecipada, porque ela é uma decisão provisória. Então, os tribunais superiores, eles usam a súmula 735 do STF para barrar recursos especiais e recursos extraordinários contra a decisão que defere ou indefere tutela antecipada. O STF, você teria que alegar uma violação ao artigo constitucional, como ampla defesa, duplo grau de jurisdição, mas esses artigos não teriam repercussão geral. Então, muito difícil, quase impossível você conseguir impulsionar um recurso extraordinário em tutela antecipada. Mas, todavia, no recurso especial você tem o artigo 300 do CPC para impulsionar o seu recurso. Esse vídeo está ficando um pouco longo, mas acho que é muito importante, é necessário para que você compreenda como o STJ vê recurso especial contra a decisão que defere ou indefere uma tutela antecipada. Agora, aqui no TJ, no TRF, imagine que ele não traz para o acórdão, e isso é importante para o seu recurso especial não ficar na súmula 7, fatos e provas. Imagina que ele não traz aqui o que você tem alegado como comprovação do perigo de dano. Primeiro, um ED pré-questionando a não análise daquele documento, daquele fato, daquela prova ou daquele fato. E dizendo que aquela prova ou aquele fato é imprescindível para a solução da controvérsia, porque ele evidencia um dos requisitos do artigo 300 do CPC. Se o tribunal apreciar e trouxer essa prova ou esse fato para o acórdão do ED, tudo bem, perfeito, você faria seu recurso especial só por violação ao artigo 300 do CPC. Mas imagine-se, todavia, que ele sai com aquele acórdão genérico e não aprecia aquela prova ou aquele fato. O seu recurso especial, então, primeiro tem que ver uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional por violação ao 1022 do CPC. Dizendo o seguinte, aquela prova ou aquele fato, ele é imprescindível para demonstrar a presença ou a ausência de algum dos requisitos do artigo 300 do CPC. Então, a preliminar no artigo 1022
e no mérito, mais uma vez, a violação ao artigo 300 do CPC. Não deixe se confundir pelo mérito do recurso. Não traga o seu recurso especial pela violação ao artigo de lei que fundamenta a sua tese de mérito, porque você vai esbarrar na súmula 735. Faça o seguinte: traga a violação ao artigo 300 e, na hora de comprovar a verossimilhança das suas alegações, aí sim, traga toda a doutrina, toda a jurisprudência e todo o artigo de lei que fundamenta essa verossimilhança do seu direito, ou a ausência de verossimilhança do direito da outra parte, seja no caso que defere ou indefere a tutela antecipada.